questão número 9 é uma questão que envolve propriedades da operação de divisão. Claro, esse capítulo 4 se chama As 4 Operações. As 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Isso não quer dizer que você tem que apenas saber fazer essas operações. Além disso, você precisa conhecer as propriedades da adição, da subtração, da multiplicação e da divisão, tá? No caso aqui, nessa questão, a gente tem que conhecer uma propriedade muito importante que é muito usada nos problemas sobre a divisão. Essa propriedade é a seguinte: uma divisão de números inteiros, né? Inteiros positivos, quer dizer, números naturais. É o seguinte: como é que a gente chama os termos da divisão? Ó, esse primeiro termo aqui a gente chama de dividendo. Esse outro termo aqui, vamos chamar de D minúsculo, a gente chama de divisor. Divisor. Esse resultado que a gente chama de quociente. E esse outro número aqui a gente chama de resto. É o resto da divisão. Bom, a gente não pode esquecer dois detalhes. Primeiro, o divisor não pode ser zero, né? Não existe divisão por zero. Outra coisa, esse resto tem que ser menor do que o divisor. Por exemplo, se você faz uma divisão por 9, o resto tem que ser no máximo 8. O resto não pode ser 9 ou mais, né? Então, detalhes importantes. E outra coisa aqui, que a gente também não pode esquecer, é que esses 4 números estão relacionados. Estão relacionados desse jeito aqui, ó. Se você pegar o divisor e o quociente e multiplicar, divisor e o quociente e multiplicar eles, e somar esse resultado aqui com esse resto, esse resultado todo vai dar o dividendo. Então isso aqui é uma relação entre os termos da divisão. O dividendo é igual ao produto do divisor pelo quociente somado com o resto. Faz o produto primeiro, depois soma com o resto. Você tem que usar isso aqui em vários problemas, tá? Isso aqui está dentro do assunto propriedades da divisão. Então olha o que ele está falando aqui. Em uma divisão não exata, ou seja, divisão não exata é aquela que tem um resto, né? Um resto que não é zero. Quando o resto é zero, a divisão é exata. Quando o resto é diferente de zero, então é a divisão não exata. Aí ele falou o seguinte, ó, o quociente é 20. Puxa, eu vou usar isso aqui já já. O quociente vale 20. Sabendo que o divisor vale 4/5 do quociente e o resto é o maior possível, então quanto é que vale o dividendo? Vamos armar aqui então essa divisão. Ele deu que o quociente é 20. Então, esse camarada aqui é 20. Ele falou ainda que o divisor, que é esse aqui, ó, o divisor vale 4/5 do quociente. Olha, o divisor é 4/5 de 20. Quanto é que é 4/5 de 20? Você vai pegar um 20, vai dividir por 5 e vai multiplicar por 4 o resultado, não é isso? Na fração, o numerador, ele vai, no caso você está fazendo um D, o D é a mesma coisa que multiplicação. Então você vai multiplicar 4/5 de 20, é 4/5 vezes 20. Então você vai dividir o 20 por 5, vai dar 4, e vai multiplicar o resultado por 4. Então isso aqui vai dar quanto? 16. Claro, 4/5 de 20 realmente dá 16. Então tá certo, isso quer dizer que o divisor é 16. Ele falou quanto é que é e a gente calculou. Ele falou ainda que o resto é o maior possível. Quem é o resto maior possível? A gente tem que lembrar que o resto nunca pode ser igual ao divisor, né? Nem maior, ele tem que ser menor. Então, se você está fazendo uma divisão por 16, qual é o maior resto possível que você pode ter? É 15. É o divisor menos 1. Então, ele deu todas as informações para você calcular o divisor e o resto. Pronto.
E o que ele quer saber? A pergunta que ele faz é isso aqui, ó. Quanto que é o dividendo? E aí a gente vai usar essa relação aqui. O dividendo, quando você sabe os outros três termos, o dividendo automaticamente você descobre usando essa formulinha aqui, ó. O dividendo é o produto desses dois mais o resto. Então o dividendo é igual a 16 vezes 20. Faz essa conta e soma isso com o resto, que é 15. Quanto é que vai dar isso? 16 vezes 20, isso aqui vai dar 320. Aí você soma com 15, isso vai dar 335. Olha aqui, 335, resposta correta, letra E de eco.